Olá, sejam bem-vindos à nossa live, né, com o tema dos desafios do Ministério Infantil, um tema tão importante, né, porque a gente precisa discutir, que a gente precisa falar, que a gente precisa, inclusive, nos ajudar uns aos outros, ajudar os pais e a igreja a como melhorar, né, nesse tema, como ajudar as crianças a aprenderem sobre Deus, sobre temas muitas vezes até difíceis para nós mesmos adultos compreender, né? É de fato um desafio dos professores, dos pais, para a igreja de forma geral. Então, hoje, para falar sobre esse tema, nós vamos receber a teóloga, né, e a autora do livro Teologia para Crianças e Adolescentes, Carol Paes. Olá, que bom estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre esses desafios e são todos muito bem-vindos. Prazer, viu, Ilusca? Prazer é meu, Carol, uma honra, né? Tive a oportunidade de ler um pouco sobre o livro. É um trabalho, de fato, muito importante, né, para a nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com esse tema, né, dos desafios que a gente tem no nosso dia a dia para o Ministério Infantil. Eu já queria começar, né, com uma pergunta, já para a gente entender um pouco sobre o que você pensa a respeito desse tema. Eu queria saber, criança, ela precisa de teologia? É possível ensinar a criança teologia? Elas precisam também? Então, teologia é o conhecimento da pessoa de Deus, das suas obras, da sua relação com a criação. Então, sendo assim, teologia é a base para os demais conhecimentos sobre a criação de Deus. Então, da mesma maneira como o adulto precisa de conhecimento a respeito de Deus, a criança também precisa. A teologia é importante para o adulto, logo ela é importante também para as crianças. E todo ser humano produz teologia. Quando a gente pensa, quando a gente faz perguntas ou tenta responder questionamentos acerca de Deus, acerca da criação, isso é fazer teologia. As crianças saem com muitas perguntas teológicas e elas precisam dessas respostas e elas podem até criar respostas de acordo com aquilo que elas conhecem. Qual é a teologia que nós estamos oferecendo para as nossas crianças? Ao tentar responder às dúvidas, nós estamos fornecendo teologia para elas. A dúvida, então, a grande questão é: que teologia é essa? O que as crianças estão aprendendo e levando como fundamento para tomar decisões na vida? Que visão de mundo elas estão formando? É com base em que conhecimento? É com base em que ideias, em que ideologias, filosofias? Mesmo que elas não saibam, não deem um nome a essa estrutura de pensamento, elas estão formando. Então elas pensam teologia. Agora, que teologia é essa? Aí que entra a responsabilidade dos adultos que ensinam essas crianças, que convivem com essas crianças, que respondem aos seus questionamentos, né? Isso é um desafio para o Ministério Infantil da Igreja, é um desafio para a igreja em geral, é um desafio para os pais, especialmente, né? Aqui a gente está falando de mais um contexto de igreja, e aí vem muitos desafios em torno disso. E o principal é pensar, é não subestimar a criança. Não subestimar a criança a ponto de pensar que ela não compreende teologia. Mas o mundo não faz isso. O mundo não subestima as crianças. Ensinam para elas tudo que as suas ideologias defendem e adaptam esse conhecimento. E as crianças estão absorvendo por meio do seu convívio com a sociedade, por meio de telas, por meio de tudo que elas fazem, nos lugares onde elas visitam, está presente em tudo. Em tudo nós temos ideologias, né, presentes.
E a teologia é algo que elas aprendem que pode ser certo ou errado, mas elas pensam sobre Deus, elas pensam sobre a criação. Muito bom, Carol, obrigada. Então, de fato, as crianças ainda na infância precisam, né, aprender, né? É possível ensiná-las. Então, quais são os desafios que os pais, que os professores encontram de forma prática? Para você citar um pouco aqui para a gente compreender que desafios são esses, né? Que de fato nós sabemos que são muitos. Eu ensino crianças um pouquinho maiores, né? Os juniores, e como professora, eu encontro alguns desafios, como, por exemplo, que eles escutam na escola, ou alguns porque não encontram em casa esse ensino, né? Porque eu entendo que, eu acredito que é um complemento do que elas já encontram em casa. E os pais vivem os desafios da internet, dos amiguinhos, muitas vezes, como você falou, né? O mundo não tá achando que não subestima as crianças, né? Ensina coisas muitas vezes erradas para elas e elas absorvem. Então, cita pra gente um pouco que desafios são esses, né? Que os pais, que a igreja encontra. Falando então primeiro sobre os pais, tem um versículo muito amplamente citado quando se pensa em educação cristã, que é aquele de Deuteronômio 6, 5 em diante, em que a questão do mandamento, né, de ensinar as crianças. E para ensinar as crianças a palavra de Deus, tem alguns critérios. As pessoas costumam pensar só a partir do versículo que fala: ensine com persistência aos seus filhos. Mas antes disso, é importante pensar nos critérios para esse professor, digamos assim. E o critério é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Para se ter uma visão de mundo cristã, é necessário que Deus reine no coração desse professor que vai ensinar de acordo com aquilo que ele adora. Então, seja o professor, ou seja, o pai também ensina, a mãe ensina, é a principal figura na educação da criança, precisa, em primeiro lugar, amar ao Senhor, adorar ao Senhor. Se a adoração nessa casa está bem direcionada, se Deus é de fato o Senhor dessa casa, então a adoração ali vai ser aprendida. É claro que tem o convencimento do Espírito Santo, mas a Bíblia nos ordena ensinar. E para ensinar, nós temos que primeiro estar no caminho, amar ao Senhor, para ensinar a criança no caminho que se deve andar. E aí depois o capítulo segue dizendo que as palavras que o Senhor ordena tem que estar no seu coração, e aí ensinar com persistência, conversando ao caminhar, ao sentar, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo. Ou seja, é uma rotina, é uma prática, é uma liturgia, digamos assim. Podemos falar em poder do hábito, né? A criança ela aprende através da imitação. Então, a casa do cristão deve ser um ambiente teologicamente saudável, um ambiente de adoração, de leitura bíblica, de amor pelo Senhor, de amor pela leitura das Escrituras. Então, a criança ela vai vivenciar aquela prática diária de se ter um devocional, de se ter um tempo com Deus e de querer aprender as Escrituras, de fazer perguntas e obter respostas firmadas nas Escrituras. São os pais os responsáveis por criarem esse ambiente favorável ao estudo de Deus. E com relação à igreja, são muitos os desafios, e um deles é a questão do gerenciamento dos recursos humanos. Porque, veja bem, em uma igreja nós podemos ter pedagogos, pedagogas, que têm muita facilidade, conhecimento, competência para lidar com crianças. Aquela energia, aquela criatividade, aquele pique que nem todo teólogo tem. Eu, por exemplo, vou confessar, eu trabalho nos bastidores.
Uhum. Eu não faço parte do Ministério Infantil da igreja. Eu faço parte da criação de conteúdo. Eu escrevo para crianças. A Catarina também. Ela faz parte do ensino da igreja. E nós podemos ajudar, porque cada um faz a sua parte. É um gerenciamento de recursos humanos. Já vai ter pessoas que têm todas essas habilidades para lidar ali com a criança, na sala infantil, no culto infantil, mas de repente não passou pelo seminário teológico e nem é obrigado a passar, mas precisa de um suporte para que essa teologia esteja consoante com a igreja, com o que a igreja ensina, com o que a igreja prega, com o que o pastor está ensinando na igreja. Então, esse suporte é interessante que se haja esse compartilhar de conhecimentos, cada um fazendo a sua parte ali no corpo, né, na igreja. Então, é importante que a igreja saiba gerenciar esses recursos humanos. Então, produzindo treinamento teológico para professores da sala infantil, também motivando que pessoas que têm teologia trabalhem com crianças, estejam também em sala. Também pode se fazer, aqui que nós vamos chegar, a produção teológica em recursos materiais, conteúdo adaptado para essas crianças. E a escola da Bíblia da Igreja Betel Torre tem essa preocupação. Nós damos graças a Deus por isso. As nossas crianças, elas podem ter acesso a um conteúdo teológico preparado por nós que estudamos teologia. Não sabemos lidar tão bem como outras pessoas que possuem pedagogia, que têm um carisma melhor do que nós com as crianças. E apesar de eu lidar com criança como fonoaudióloga e como mãe, eu lido criança por criança. Catarina também, né? Quando junta assim 20, 15, 10 crianças, esse pique falta, sabe? Essa energia para essa criatividade assim de atuação, de encenação. Eu sou melhor na escrita. Então, cada um com seu talento, com seu dom, com sua vocação, se unem e fazem um ministério infantil mais forte. O desafio da igreja é pensar nisso. Não deixar faltar nenhuma dessas habilidades que são tão importantes. Eu particularmente me identifico muito com essa visão, assim, com essa experiência, na verdade, de você ter o conhecimento, mas quando se unem ali 20 crianças, é muito difícil, né? Precisa, de fato, de uma habilidade maior, de uma energia, né, a criança ter aquela afeição por você. E por isso que, inclusive, eu acabo ensinando os maiorzinhos, porque apesar de também ser um desafio, eu acho um pouco mais fácil do que os pequenininhos. A atenção deles é maior. Aquela impressão que você está falando, meu Deus, eles não estão entendendo. Então, é muito importante, de fato, a gente ter essas habilidades. Então, é um desafio para a igreja, e você acredita que a igreja pode contribuir dessa forma, né? Trazendo, sabendo a habilidade de cada um, né? Tanto quem sabe teologia contribuir, como quem sabe pedagogia também não se limitar, porque, eu não fui para um seminário, eu não posso ensinar. Tem muito isso também, né, Carol? Os professores talvez se sentirem assim, sem essa habilidade, mas não cabe à igreja, na sua opinião, trazer esse suporte para eles? A igreja pode preparar, e uma igreja saudável, ela tem uma teologia sólida, e isso é passado, isso é ensinado. Pode ser feito também treinamentos específicos com a liderança do Ministério Infantil. E, claro, né, a sabedoria da liderança em convidar para o Ministério Infantil pessoas que já tenham um tempo de igreja, já tenham um testemunho sólido, que a igreja reconheça
que essa pessoa tenha um caráter de filho de Deus, que seja um exemplo para as crianças, que tenha uma vida piedosa. Isso é fundamental. O conhecimento a gente consegue. A teologia a gente ajusta, tudo mais é menos difícil, digamos assim. Carol, e agora para aqueles pais que sentem justamente que não tem essa habilidade, né? Você, como mãe, acho que precisou se adaptar um pouco para ensinar a Bárbara, né? Catarina também, mas tem muitos pais que talvez não tenham nem a habilidade pedagógica nem a habilidade teológica e precisam encontrar meios, ainda que de forma um pouco amadora, para ensinar seus filhos em casa, né? Como você falou aí da importância do lar ser esse ambiente que a criança, que vai sendo introduzida a teologia para a criança. Então, fala um pouquinho para a gente que meios os pais podem encontrar para conseguir fazer esse trabalho que você mencionou agora. Em primeiríssimo lugar, amar a Deus, ensinar as crianças a amar a Deus e para ensiná-las, utilizar recursos que foram desenvolvidos com fidelidade às Escrituras. Então, esses recursos, principalmente livros, né? A gente tem que evitar ao máximo tela para crianças, mas a criança, por exemplo, que já é leitora, hoje em dia nós temos até a opção de Kindle para crianças que preferem tela, que não gostam de livro, elas conseguem fazer leituras por meio de Kindle. E tem várias formas também de adaptar leituras, livros, a crianças menores, que nem são leitoras ainda. Com um pouquinho de criatividade, e quem é pai e mãe acaba desenvolvendo na brincadeira ali com seu filho. Transforma aquele momento de brincar em um aprendizado. E os materiais que são escritos, que são pensados por pessoas que estudam teologia, podem ser úteis e com certeza serão ferramentas de Deus. E o que eu acho é que é essencial analisar esses materiais. Analisar os materiais para ver se realmente estão coerentes com as escrituras e se não é só aquela historinha, sabe? Há muitos materiais, muitos mesmo, materiais para crianças, são aquela história da Bíblia contada de forma isolada, ou seja, que não tem relação com o plano redentivo, com o plano da redenção, com Jesus Cristo, com aquilo que é central nas Escrituras. E aí conta-se essa história isolada e traz uma lição de moral, uma aplicação que é baseada geralmente no personagem. Por exemplo, Davi, a coragem de Davi. Como Davi é corajoso, então você também precisa ser corajoso, corajosa. Ok, mas a gente sabe que não é só isso. Que ali tem uma questão do plano de salvação envolvido. Que por trás de Golias tem um povo. A quem esse povo adora? Além de Davi, para quem Davi aponta? Qual é o povo que Davi está representando? Quem foi que de fato livrou Davi? E quem deveria estar no lugar de Davi? Então, são muitas as questões que estão para além de uma história que é contada de maneira isolada, engrandecendo um personagem e não o protagonista da história toda, de Gênesis a Apocalipse, que é Jesus Cristo. E o foco na salvação. O plano da redenção não pode estar excluído. Por isso que é importante ensinar a Bíblia relacionando os assuntos. Não só aquelas histórias isoladas, com alguma lição de moral, como se o comportamento da criança fosse aquilo que ela precisa para ser salva. Ou não, como se a salvação fosse mérito nosso. É claro que a gente quer ensinar boas maneiras, valores, virtudes às crianças. E nós podemos e devemos fazer isso. Mas o foco
principalmente quando se fala de salvação, não está na moral, está na fé em Jesus Cristo. E esse evangelho, nós só evangelizamos se nós falarmos do plano da salvação. Se nós mencionarmos e explicarmos à criança sobre o Salvador. Carol, a gente recebeu aqui uma pergunta, vou logo trazer porque tem muito a ver com o que a gente está falando agora, de Naquele Pereira. Ela está perguntando como os pais podem contribuir para ajudar os professores do Ministério Infantil, né? Como a gente falou um pouco sobre os desafios dos pais, os desafios dos professores, como eles podem andar, então, em conjunto, né? Como os pais podem ajudar os professores nesse trabalho, na sua opinião? Principalmente não terceirizando a sua responsabilidade, achar que, não, aqui em casa eu ensino outras coisas. A Bíblia, quem vai ensinar é a igreja. Se você terceiriza em 1 hora por semana, seu filho está com a tia da salinha, ela não vai conseguir fazer o trabalho de discipulado. Discipulado é imitação, é dia a dia. Então, é não terceirizar. E segundo, se envolver. Saber o que está sendo pregado para as crianças. Será que estão colocando... Não é o caso, graças a Deus, a igreja Betel Torre. Mas perceba, verifique se não estão colocando tela para crianças, para entretê-las na hora do culto, só para tirar as crianças do ambiente. Ou se estão realmente fazendo um culto, se estão ensinando Bíblia, se estão fazendo uma escola dominical, uma escola bíblica que seja realmente ensinar as escrituras às crianças, que material estão usando. É uma questão de, primeiro, aceitar a sua responsabilidade e também fiscalizar a responsabilidade do outro. Muitos pais, inclusive, são muito criteriosos com o ensino nas escolas, né? Vão lá ver o que os pais estão, o que os professores estão ensinando, se ele está aprendendo direitinho, porque tirou nota baixa, mas não tem esse mesmo critério com a palavra de Deus, né? Até com eles mesmos. Então, você está colocando que os pais devem entender essa responsabilidade, né? Do que o Ministério Infantil, de fato, não é só um entretenimento para as crianças. Eu acho que há essa distorção também. Se você puder falar um pouco sobre isso, Carol, sobre esse desafio também que é encontrado, né? Das pessoas acharem que é só um entretenimento para o pai estar ali no culto, quando claramente não é isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio também, de compreender a importância do Ministério Infantil. Tem muito debate acerca desse assunto. Se tira a criança do culto, se não tira, eu acho que esse não é o ponto. É importante, sim, que a criança conheça como é o culto, estar com pessoas de diferentes idades, isso é importante, sim. E na igreja não tem só um culto. Então, quando se tem a oportunidade de levar a criança em um culto na semana, por exemplo, e no culto do domingo, ela participa do louvor junto com a igreja, ela sabe o que é adorar em comunidade, isso é extremamente importante. Mas na hora da palavra, da pregação, quando a criança tem uma idade que ela não consegue fixar sua atenção por 40 minutos, 50 minutos de pregação, aí é que se tem o debate. Deixa a criança no mesmo ambiente ou retira? Para quê? Para ouvir a pregação na sua linguagem. Eu acho super possível que ela vá para outro ambiente e continue cultuando, desde que haja pregação lá em cima, né? No caso da nossa igreja lá em cima, para ela também. Que haja essa pregação. E pode-se, inclusive, combinar com o pastor para que o pastor envie com antecedência o sermão ou prepare um material, desculpa, prepare esse material que vai ser exposto para as crianças. E quando a criança fica no mesmo ambiente, que o pregador saiba conduzir de maneira clara a pregação. Sim, muito importante. E que materiais a gente pode encontrar para isso, né? Como você falou, eu preciso observar bem. Eu já ensinei também há algum tempo
em Ministério Infantil, há um tempo atrás, que a gente tinha muito essa carência de material, que a gente tinha que ler o material, ver se tinha algo errado, se tinha algo que precisava ser adaptado. Não tinha, era quase impossível pegar e simplesmente trazer de forma crua para a criança, porque sempre tinha uma coisinha ou outra que distorcia. Então, que tipo de material a gente pode encontrar? Como os pais devem fazer esse tipo de filtro, né? Vamos dizer assim, ou que você, algo que você possa indicar também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante que a própria liderança conduza também esses pais na escolha. Quando os pais eles frequentam a escola bíblica, eles estão ali envolvidos com o ensino da igreja, eles aprendem a filtrar esses materiais. Primeira dica é: não ofereça só histórias isoladas. Queira que o seu filho entenda as escrituras e saibam e tenham teologia suficiente para conseguir aplicar a sua vida de maneira que eles compreendam o sacrifício de Cristo, que compreendam as doutrinas fundamentais da fé cristã, que conheçam sobre os atributos de Deus, que conheçam sobre a Trindade, Jesus Cristo, o Espírito Santo, as suas obras, como Deus se relaciona conosco, como planejou a nossa salvação, sobre o ser humano, sobre o pecado, sobre o perdão de pecados em Jesus, sobre o futuro, ou seja, as doutrinas essenciais da fé cristã precisam ser conhecidas pelas crianças. Só assim elas poderão pensar de forma bíblica, tomar decisões de forma bíblica. Isso afeta todas as áreas da vida da criança. E aí, foi com essa preocupação que na nossa igreja, em uma das reuniões com o departamento infantil e a escola da Bíblia, nós que fazemos parte do ensino da igreja nos envolvemos para criar um conteúdo de teologia sistemática voltado para crianças e adolescentes. Esse conteúdo, posso mostrar para vocês o livro Teologia para Crianças e Adolescentes. É teologia sistemática, tem toda a estrutura. Aqui eu mostro para vocês o sumário. Tem toda a estrutura de uma teologia sistemática para adulto, né? Vai ter a palavra de Deus, a Bíblia, a autoridade e a clareza da Bíblia, a necessidade e suficiência da Bíblia, uma unidade sobre Deus que vai ter os atributos de Deus, sobre o Deus Criador, e aí vai ter muitas respostas a perguntas sobre a questão da criação, o sobrenatural também, que vai lidar com a questão de milagres, de anjos, demônios, a questão do ser humano também na unidade 3, a criação do ser humano, o propósito da vida humana, o pecado. Unidade 4, Jesus Cristo, homem e Deus, as duas naturezas de Cristo, morte e ressurreição, os três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Unidade 5, salvação e igreja, graça comum, salvação, igreja, Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a adoração, a santificação. E a unidade 7 com o futuro, a volta de Jesus, o julgamento final e a vida eterna. Importante dizer, Lusca, e nossos ouvintes, que nós não colocamos aqui aqueles pormenores que geram divisões, que geram polêmica, que são aspectos secundários à fé cristã. Aqui está aquilo que é essencial, que é primordial à fé. Então, são conceitos que todo cristão precisa concordar. É claro, a nossa visão, a visão das autoras da igreja, é reformada. Então, a questão da soberania de Deus com relação à salvação é algo claro. Nós cremos assim que é algo claro nas Escrituras, é algo claro nesse livro. Mas outras questões, por exemplo, como
o batismo, ou questão do milênio, por exemplo, essas questões mais que são pormenores, que são secundárias, nós não tratamos nesse livro. Aqui a gente quer trazer um conteúdo que é complexo, digamos que seja mais complexo, porque não é o comum da gente ver em produtos infantis, mas é completo naquilo que é essencial, naquilo que é importante que nós concordemos como cristãos. Muito bom, Carol. É difícil ver um material assim tão completo. São temas, inclusive, que para alguns adultos até é difícil de compreender. E é interessante o que você colocou, né? São questões fundamentais, né? Aquilo que é secundário não é colocado porque acho que nem convém muito para as crianças, né, entrarem nessa discussão. Então, eu queria entender como surgiu essa ideia, né? Como foi esse processo criativo entre você e a Catarina para criar o livro. Eu queria compreender um pouco o testemunho de vocês em relação a esse processo, justamente por ser algo pouco visto, por ser algo tão rico, né? A gente recebeu até alguns comentários aqui de pessoas que estão lendo, estão gostando muito do livro, né? Aqui Jaqueline acabou de dizer que o filho dela, Miguel, está lendo, está gostando muito. Então, para quem está lendo, né, tem essa curiosidade de como foi esse processo, queria que você contasse um pouco como surgiu a ideia e como foi escrever com a Catarina esse livro. Claro. Olha, essa preocupação surgiu há muitos anos. Eu fazia seminário teológico na época e me preocupava com materiais para crianças, justamente por não ver essa relação entre as histórias contadas para elas e o plano de salvação. Na época eu escrevi um livreto pequenininho, em rima, em versos, o plano de salvação em versos. Tem até no YouTube, para quem quiser procurar, o videobook dessa obra. Pequena, mas eu uso muito com minha filha, que é bebê, muito útil, porém eu queria ir além. Eu pensava, a teologia sistemática é tão importante, mudou a minha vida como cristã, edificou a minha vida, me solidificou, né, na fé e que outras pessoas possam ter acesso. Por que não crianças? E eu tive esse sonho, né, plantado em meu coração durante muito tempo. Guardei ali porque era, de qualquer forma, uma coisa ousada e que daria muito trabalho também. E a gente fica esperando o momento para começar. E em uma reunião da Escola da Bíblia com o Ministério Infantil surgiu a necessidade de criar conteúdo para as crianças. E aí, soberanamente, por soberania de Deus, eu fui convidada para estar nessa reunião. E pude então expor essa ideia, que graças a Deus foi aceita alegremente. Os pastores Inácio estavam lá, Guilherme, Jamerson e outros integrantes do Ministério Infantil compraram a ideia e daí me deram já um prazo, uma data. Eu estava numa época, estava no doutorado, cheia de coisa para fazer, uma loucura. E eu pensei, meu Deus, mas isso tem que dar certo, e é agora. E eu pensei na Catarina. Catarina já era professora do discipulado dos novos membros. Ela dava o quê? Teologia sistemática. Ensinava teologia sistemática lá na igreja. E casou assim perfeitamente. Ela aceitou o desafio e nós montamos a estrutura de como seria cada capítulo para que não houvesse diferença de uma para outra na nossa forma de escrever. Então, nós combinamos como seria. A introdução vai ser sempre como uma história fictícia que introduz o assunto com personagens e a gente combinou os personagens e fomos desenvolvendo juntas, dividimos as unidades. Tem unidade que a gente tem alguns capítulos que a gente escreveu junto. Eu fiz a introdução, ela fez outra, os pontos. Alguns a gente dividiu. De forma que, se você ler,
você não sente diferença na escrita, ficou bem coeso. Então, assim, a Catarina foi a melhor pessoa para escrever junto, porque é muito difícil parceria, trabalhar em equipe geralmente não é fácil, mas eu posso dizer que foi fácil, foi muito fácil com Catarina. A gente conseguiu tanto concluir no prazo certo, até ficou armazenado ali, arquivado, aguardando outros processos para estar com isso aqui pronto. São muitos processos, é muita gente envolvida. Então, tinha a questão de ilustração, a gente sonhava com muita coisa. E no final, a gente teve muito trabalho, até mais do que o que a gente imaginava ter. Eu engravidei, ela também. A gente teve outras circunstâncias na nossa vida que não foram problema, mas foram desafios que nós enfrentamos e Deus nos honrou, Deus abençoou para que desse tudo certo. Mais motivadas ainda, nós podemos escrever e continuar. E ficamos louca para publicar assim que a gente concluiu. Mas ainda demorou um tempo. A gente ficou na luta e apresentamos a algumas pessoas e tivemos a oportunidade desse livro chegar nas mãos das pessoas certas. Né? O Maurício Zagari, que é um escritor já com muitos livros, inclusive de livros de ficção para esse público, leu o material, aprovou, gostou e nos convidou a publicá-lo pela editora God Books. E esse material ficou realmente, para a glória de Deus, um material muito bonito e útil, né, para ensinar os nossos filhos a doutrina sistemática. É um sonho realizado e nós só temos a agradecer. Estamos com o nosso coração muito agradecido a Deus, a equipe, a igreja por nos apoiar e propiciar esse momento também de conquista, de se alegrar junto conosco com essa conquista. Acredito que a igreja fez algo muito, muito bom, justamente do que você acabou de falar, né? De pegar os talentos de cada um e saber aonde colocar. E foi o que fez com você e com a Catarina, né? Que não pode estar aqui, a gente tá mostrando agora uma foto dela, porque ela acabou de ter neném, ela tá no período ainda ali de resguardo, né, Carol? Isso, ela tá no segundo. O segundo, né? O segundo bebê, o César. Inclusive, ela teve a Celina, teve César e eu tive a Bárbara. Antes deles nascerem, nós já estávamos escrevendo e tinha uma turminha. Alguns nomes dos personagens nós alteramos ao longo do caminho para homenagear nossos filhos. E alguns da igreja também foram homenageados. Não podíamos colocar a turma toda, que nossa igreja é riquíssima de crianças, graças a Deus. Então, mas aqui tem alguns nomes conhecidos nos personagens. Catarina, um beijo para você, para Celina, para César. A gente está em contato todos os dias, praticamente. Um abraço, Catarina. Ela está provavelmente assistindo e está presente também, né? Aqui, através de sendo falado. Foi quanto tempo esse processo que vocês levaram? Vocês não tinham nem tido suas filhas ainda, seus filhos? Isso não. Olha, eu sou péssima com datas. Catarina, ajuda? Mas eu dizer assim, que é um processo realmente longo, né? Para chegar até... Acho que a gente passou talvez um ano escrevendo. Eu acho que foi um ano escrevendo. Mas eu acho que passou um ano também arquivado. Pensando mas não foi arquivado assim, esquecemos o livro. Todos os dias nós pensávamos no livro. Quem vai fazer as ilustrações, e contactamos um, e não deu certo, e outro, e não deu certo, e outro, e nós não tínhamos recursos financeiros, nós não tínhamos recursos humanos também. Acabou que nós conseguimos gerir, olha que bonito as imagens. Deixa eu mostrar só algumas para vocês, né? Isso aqui
foi inteligência artificial. Ah, é fácil assim? Não é, porque precisa de personagens que tenha consistência. Então, um personagem aparece uma vez, aparece outra, precisa de consistência nos personagens. E daí deu muito trabalho, assim, foi muito tempo para gerar, mas deu certo. Eu fiquei satisfeita. Ficou muito bem feito. Então foi muito tempo por isso, né? Uhum. Foi muito tempo. Mas acredito que entre de 2 anos e meio para 3 anos ao todo. Aguardamos também, depois de enviarmos o material, também teve um tempo de aguardar respostas, aguardar que pessoas lessem. Também fizemos alguns testes com crianças. A nossa igreja participou disso. O nosso material foi adaptado para crianças de diferentes idades e elas puderam ter acesso a esse material antes da publicação também. Ela comentou aqui, Catarina, que está assistindo com o César no colinho, tá participando de casa. Um abraço, Catarina, para você e para César. Estamos muito felizes e gratos ao Senhor mesmo por usar a vida de vocês por esse material, né? Eu não sou mãe, mas no dia que eu for, claramente vai contribuir muito, já vai contribuir para o Ministério Infantil. E assim, lendo, eu vejo o quanto são temas difíceis para você explicar até para um adulto, né? E vocês conseguiram trazer ali de forma didática, ilustrativa para crianças. Não é algo fácil. Eu perguntei o tempo justamente para as pessoas que estão assistindo, que estão com o livro em casa, entenderem que é um processo demorado, muitas vezes difícil, né? Para do começo da ideia até chegar nas nossas mãos o livro, né? Mas que pela graça de Deus nós conseguimos ter. E eu queria que você falasse um pouco, Carol, então, já sobre esse tema da dificuldade da teologia sistemática, muitas vezes até para os adultos, mas eu queria que você falasse um pouco por que é importante as crianças compreenderem, né? Porque você estava dizendo um pouco antes sobre como é a questão dos materiais hoje em dia, de trazer essas histórias bíblicas sem o fundamento do porquê, sem trazer a pessoa de Cristo, sem trazer a história, né, a teologia bíblica ali de forma geral. Mas por que é importante, né, esse trabalho que vocês fizeram, as crianças compreenderem de forma lúdica, algo que muitas vezes nem os adultos dão valor, né, para compreender, né, para estudar. Por que é importante, Carol? É justamente a falta de valorização do aprendizado desses assuntos que leva a cair em heresias, em ideologias anticristãs. E esse preparo ele tem que vir desde cedo. Uhum. Inclusive, adultos também que lerão essa obra vão ler numa linguagem bem clara e até divertida, mas vão compreender aspectos que de repente nem conheciam. Até conceitos que de repente não conheciam, por exemplo, graça comum é tratada. Nós evitamos usar termos difíceis, por exemplo. Eu poderia, como é uma teologia sistemática, nós poderíamos, ao invés de falar doutrina da salvação, falar soteriologia, que é assim que a gente estuda, né? Os seminaristas estudam. Doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Não, a gente não usa esses termos. Nós usamos o ensino do Espírito Santo, né? A doutrina da salvação, enfim. A linguagem ela é adaptada, mas os conceitos estão lá. Os conceitos estão bem claros naquilo que é importante conhecer. As crianças precisam desse conhecimento e nós adultos também. Nós até temos um exemplo aqui no livro de uma coisa que as crianças aprendem na escola. 1 mais 1 é igual a 2. Aqui e em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque existe um padrão. Existem leis na natureza. Se existem leis na natureza, se existe ordem, se existe um padrão, é claro que tem que haver uma mente inteligente que projetou esse universo com leis, com regras, com ordem. Não foi desordenado. Tem uma mente inteligente por trás dos padrões da natureza.
Então, existe um Criador. E aí nós desenvolvemos os atributos de Deus conforme as Escrituras: soberania, onipotência, a onisciência, onipresença, enfim, de forma compreensível às crianças. Teologia sistemática nada mais é do que ensinar aquilo que é essencial à fé cristã, trazendo aquilo que a Bíblia diz sobre tal tema, de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia ensina sobre Deus? E aí a gente estuda o panorama geral do que a Bíblia diz sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre o Espírito Santo. Quem é Jesus Cristo? A obra de Jesus Cristo. Quem é o ser humano? Isso tudo é essencial para a gente tomar decisões na vida, para a gente ter uma visão de mundo cristã que nos livre de cair em falsos ensinos. Não, e de forma prática, como esse livro ele vai ser útil para a igreja, para os pais, na EBD, no momento ali de culto infantil? Me explica um pouco para a gente, se uma igreja quiser comprar esse livro e adaptá-lo ali para o culto ou para a EBD, é possível? Como ele pode ser útil? Explica um pouco para a gente sobre isso. Vou explicar e vou mostrar um pouco para vocês também. Tem uma estrutura, a gente escreveu numa estrutura que dá tanto para fazer um sermão, né? Não precisa nem colocar aspas, não. Um sermão no culto infantil, como dá também para ensinar em uma escola bíblica. Veja a estrutura. Começamos com uma introdução. Aqui tem, deixa eu pegar um capítulo aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui começa com um desenho. Crianças menores que gostam de pintar já vão ter aqui uma ilustração. Esse capítulo aqui é Profeta, Rei e Sacerdote, os ofícios de Jesus. Aqui, ó, já tem como usar a criatividade. Aí vai ter a introdução, que tem a ver com a ilustração. Então, pode ser usado para pintar depois. E nós viemos com uma introdução, que é uma história de ficção que tem tudo a ver com o assunto abordado. E essas histórias normalmente aqui em quase todo capítulo já vai ter conceitos ali inseridos na introdução. Depois nós vemos com pontos. E aqui Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, e é curto. O capítulo não é muito longo. Depois vem o outro ponto, Jesus, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o rei. E no final, nós colocamos lições. Aqui nós pontuamos em lições, eu não sei se eu tô aqui. Ó, aqui nós colocamos tipo um resumo dos principais pontos e também aplicações, que é para a criança aplicar a sua vida aquilo que ela aprendeu. E também indicamos, ao final, leitura bíblica com os capítulos e os versículos que respondem cada tópico aqui. Então, para crianças maiores, esse material pode ser muito bem aproveitado com a leitura bíblica também do que a gente indica aqui. Perguntas e respostas. Para crianças menores, pode-se usar a encenação por meio da história que a gente escreveu. Pega fantoche, pega os bonecos da criança, cria o ambiente da contação de história, utiliza o recurso também de pintar ilustração, faz um teatro, uma encenação. A criança pode ser um personagem específico aqui, pode ser a Bárbara, pode ser a Celina, pode ser a Luísa. Então, é usar a criatividade e um pouquinho da pedagogia para adaptar a cada idade e também a cada momento. Se a escola bíblica vai ter mais recursos ali pedagógicos, se é um sermão, vai ser a contação dessa storytelling, né? Desse início ali da história, que seria a introdução do sermão, para os pontos que tem no livro, os pontos do sermão, conclusão e aplicações. Então, dá para ser usado em diferentes faixas etárias. Nós indicamos muito para crianças leitoras, porque vão aproveitar o livro lendo sozinhas. Mas os pais podem adaptar para crianças menores
E os professores podem usar como um recurso de escola bíblica dominical ou culto na igreja. Há alguns capítulos têm até músicas, indicação de música, vamos cantar tal canção. Então é uma ferramenta que dá para ser usada de diferentes formas. Muito rico, muito completo, né, o livro. Dá pro adulto aprender enquanto ensina a criança, para a menorzinha a entender, para o já alfabetizado ali, a criança alfabetizada ler e por si só compreender. Muito, muito bom mesmo, cara. Eu queria abrir agora um pouco para algumas perguntas também. O Vicente estava falando que a gente recebeu de Catiane Rolim, né, a missionária da nossa igreja, Bethel Torre. Ela está perguntando: nós percebemos que no Ministério Infantil, em sua maioria, as mulheres estão mais empenhadas em participar. Qual a sua opinião, Carol, acerca da escassez de homens nesse ministério? Fala um pouquinho da importância de ter figuras masculinas também, né, Carol? Nós precisamos motivar esses homens que estudam teologia e que conseguem conversar bem com crianças. O principal é não subestimar esse ministério. Jesus não subestimou. Os discípulos subestimaram. Quiseram afastar dele as crianças no momento do ensino. Jesus falou: não, elas são bem-vindas, é delas o meu reino. Não afasteis de mim. É isso que a gente precisa entender. É valorizar as crianças. É não subestimá-las. Eu estudei teologia, logo eu vou pregar e ensinar para adultos na igreja. Amém, isso é maravilhoso também, mas não esqueçamos das crianças, porque o mundo não esquece. Ideologias contrárias, anticristãs, têm militantes atentos às nossas crianças. Eles sabem por onde começar. Então, por que nós estamos subestimando? E por que homens subestimam mais do que mulheres? Talvez... e aí tem algumas razões para isso, mas o fato do instinto materno, da nossa preocupação com os nossos filhos, até mesmo antes deles nascerem, nos ajude a nos envolver mais. Mas essa é uma responsabilidade de ambos. O domínio da terra, que inclui todo o mandato cultural, inclui o ensino também. A ordem de Jesus de levar o evangelho a toda criatura é para todo cristão, é para homens e mulheres. Ambos precisam pregar a toda criatura. Nós não podemos esquecer as crianças. E homens, por favor, não subestimem as crianças e não subestimem o ministério infantil. Existem teólogos que têm essa preocupação e pena que eles são poucos. A pregação, inclusive, na igreja, ela deve ser tão clara a ponto de, se houver uma criança que está ali, ela precisa entender. É pensar mais nas crianças, é investir nelas. Você acha que vem muito disso, né? Desse preconceito, muitas vezes, que os homens tendem a achar que é algo menor, né? Uhum. E não se empenham. Infelizmente, Na verdade, é mais difícil ainda. Você estudou, você vai pregar para adulto? Ok. Mas se você vai pregar para criança, você tem que pegar aquele seu estudo, aquela sua pregação e tentar adaptar com muito mais clareza. Você tem que ter também a habilidade de resumir, de ter aquilo que é essencial, de síntese, habilidade de síntese, que para muitas pessoas é bem difícil, e criatividade. Então veja que você precisa ter mais habilidades, é mais difícil. Então não é algo de menor valor. É algo que exige muito das habilidades cognitivas.
né, de talento também. Então, homens, por favor, se dediquem mais. Observem esse público. Sim, é muito importante. Principalmente porque quem está ensinando acaba trazendo uma figura, um exemplo, né? E é importante, Paulo, Carol, você acredita? Você acredita que é importante também, principalmente os adolescentes ali, né? Naquela faixa etária, ter uma figura masculina também como exemplo. Você acha que é importante também como um exemplo ali, o professor? com certeza. Inclusive, no livro, nós temos dois personagens que são professores. E aí nós usamos personagens bíblicos que são realmente professores. O Paulo tem uma descrição bem interessante dele. É o tio Paulo e a tia Priscila. Ah, Fazendo muito bom. já a alegoria mesmo aos personagens bíblicos. Muito bom, muito bom. Cada dia Então, mais, por mais tios Paulos. sim. E tá vendo essa live, manda para alguém que você sabe que precisa só desse empurrãozinho para se dedicar ao Ministério Infantil, que de fato é muito importante, as crianças precisam. A gente está chegando já ao finalzinho, não sei se a gente tem alguma pergunta. Vicente está nos bastidores aí ajudando a gente, queria agradecer, inclusive. Então, se você tiver alguma pergunta, ou se Vicente quiser trazer mais alguma pergunta para a gente, pode colocar aqui nos comentários, que a gente já está chegando ao final da live. Eu queria perguntar, Carol, você tem algo a acrescentar sobre esse tema, algum recado a deixar, né? Não apenas sobre o Ministério Infantil, mas sobre o processo criativo desse livro, né? Porque é interessante o que você falou, eu não sei se eu pesquisei pouco, mas eu não vejo muitos dessa forma, muitos livros, muito conteúdo dessa forma para crianças, né? Então, você que passou por esse processo, apesar de ter doutorado, Catarina ali, vocês sendo mães, né? Eu imagino o quanto deve ser difícil em relação a tempo. Então, acho que não tem tempo perfeito para começar algo quando o Senhor chama, né? Que recado você daria para alguém que está pensando em começar algo desse tipo? Ou para as pessoas se dedicarem mais, ainda que não seja teologicamente, de forma mais aprofundada, como escrevendo um livro, mas da forma que der, né? Da forma que o Senhor chamou. Queria que você desse um recado um pouco a partir da sua experiência e do seu testemunho mesmo com a escrita desse livro. Primeiro, não deixe de se envolver só porque você não, não quer dar aula. Você pode se envolver com aquilo que é a habilidade que Deus te deu, que você quer desempenhar. Mais uma vez eu repito, eu não dou aula no Ministério Infantil da igreja, eu não faço parte do departamento. Mas Deus tocou no meu coração para. É uma missão que eu abracei mesmo, fazer com que o conhecimento teológico alcance pessoas que precisam de mais clareza, que precisam de material adaptado, material mais claro, uma teologia mais acessível. E é por isso que nós escrevemos para crianças, teologia para crianças. O que eu quero é motivar você. Questão de tempo, meu Deus, só o Senhor sabe o quanto que foi desafiador encontrar tempo, mas quando a gente prioriza algo, então, e esse algo é o reino de Deus, o Senhor nos ajuda. E foi com a ajuda do Senhor, empenhando aí meus domingos, focada nisso, que deu tudo certo, graças a Deus. E eu quero motivar você e também agradecer a todos os que nos ajudaram. Agradecer à igreja por ter, de início, aceitado a proposta e ter nos abençoado, né, com essa motivação. Nós queremos agradecer imensamente a todos que estão assistindo, que estão interessados, que estão lendo o livro, que estão adquirindo essa ferramenta. É uma felicidade imensa, porque a gente sabe que cada livro, como eu ouvi o próprio Maurício Zagari dizendo que cada livro é um missionário. Já pensou? Onde esse livro vai chegar? Isso é grandioso. Quantas pessoas esse livro vai impactar e essas crianças vão crescer e vão lembrar do que aprenderam na infância, o quanto que isso importa para a vida delas, o quanto que isso pode fazer diferença. Então nós estamos com o coração muito grato a Deus
E a todos vocês que se envolvem direto ou indiretamente com esse trabalho. É muita gratidão. Convidar também todos que estão assistindo a live a estarem amanhã no lançamento na Igreja Betel Torre, onde nós iremos. Infelizmente, acho que a Catarina não vai estar, porque é um momento sensível ainda do César, está naquele momento que não está vacinado ainda, mas eu estarei lá representando e dando um abraço em vocês, podendo assinar o livro para quem desejar, e estaremos comemorando também o aniversário da igreja na ocasião. Muito bom, Carol. Foi muito edificante esse momento, né? Não apenas pelo conteúdo do livro, mas pelo testemunho de como vocês priorizaram de fato ao Senhor, né? A glória de fato é para Ele pelo que foi feito. E como o conteúdo, né, do que nós trouxemos aqui sobre os desafios do Ministério Infantil me edificou, acredito que edificou também todos que estão em casa, né? Assistindo um pouco dessa live. E que o Senhor continue abençoando essa vida de Catarina, né? A Igreja Betel Torre por essa iniciativa, que eu tenho certeza que a gente não, talvez nem veja a dimensão, a proporção que isso leve, né? Como você disse. A gente às vezes lembra tanta coisa ruim até da nossa infância, né? A gente vai estar agora plantando algo bom na infância de tantas crianças que a gente não vai conseguir nem ver a proporção que isso vai ter a longo prazo, né? Então, glória ao Senhor, de fato, por essa iniciativa e por esse trabalho tão rico e foi feito. Amém. Eu tenho livros que eu guardo até hoje, bem velhinhos, e eu não consigo abrir mão, que foram importantes para mim da minha infância. Eu tive poucos livros e eu me apegava demais. Eu lia e relia alguns livros. Então, eu tenho guardados até hoje. E que bênção, né? Saber que nós fomos usadas por Deus para ter hoje uma ferramenta que vai ser bênção em outras vidas e fazer a diferença na infância. E aquilo que a gente aprende na infância, a gente carrega e vai moldando a nossa visão de mundo. Sim. Só agradecer ao Senhor. Amém. Muito obrigada, viu, Carol? Parabéns mais uma vez. Glória a Deus por esse trabalho seu e da Catarina. E você que está assistindo agora a nossa live, segue a Carol Paz no Instagram e a Catarina. A gente vai deixar aqui o arroba delas para vocês seguirem. Para saber um pouco mais sobre o livro, para acompanhar o trabalho que elas têm, que ela tem realizado também, né, no Instagram, como teóloga, como compartilhar ali um pouco do dia a dia. Então, segue no Instagram. E também, se você quiser adquirir, a Catarina também agora, a gente tá com arroba aqui, você possa anotar para seguir. E se você quiser adquirir o livro, ele está disponível na Amazon, né? A gente vai colocar aqui também a forma de você comprar. Se você gostou, também deixa um comentário na Amazon lá sobre o livro, se você já leu ou quando lê, né? Que é sempre importante a gente apoiar. Pode falar, cara. Tem e-book e o físico. Sim, importante. Pode ser Foi pelo site da editora God Books e também diretamente conosco amanhã na igreja. E também diretamente conosco, né? Eu e Catarina, por meio do Instagram, podemos responder. Temos um link na bio do Instagram que vai direto para o WhatsApp para quem quiser enviar o endereço. Nós estamos enviando sem custos de envio, né? Comprando diretamente conosco. muito bom, muito bom. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. Obrigada a todos. Obrigada a todos que participaram com perguntas, com comentários, estiveram até agora na live com a gente. Que Deus possa abençoar a todos, abençoar esse trabalho. E amanhã nós nos encontramos, né, no lançamento oficial do livro, na Igreja Betel Torre, às 18 horas. É isso, gente. Amém. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau a todos. Até amanhã, Igreja Betel. Tchauzinho. Até amanhã, gente.